nesse momento importante. E vamos lá, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou Francilene Turrata, sou psicóloga clínica. Minha formação foi pela Universidade Celso Lisboa, tenho pós-graduação em psicopedagogia, tenho especialização em neuropsicologia. Hoje, minha principal atuação, para além da minha atuação como pesquisadora, né? E a gente tem muita coisa para falar, então vamos diretamente para as questões da pesquisa. A gente entendendo que os pais assumem um papel de modelo extremamente influenciador, né, a nível de espelhamento, principalmente, ficando evidente essa manutenção do mutismo seletivo nas crianças, devido ao constante resgate das crianças. A gente procura fazer um trabalho de psicoeducação, e é isso que a gente vai conversar com vocês aqui ao longo dessa apresentação, visando a extinção do mutismo seletivo nessas crianças. Uma outra questão da pesquisa é a inibição comportamental nessas crianças, demonstrada pelo comportamento evitativo, é reforçado de forma negativa pelos pais e cuidadores, que também adotam esse padrão comportamental. E um programa de psicoeducação voltado para pais e cuidadores, oportunizando às famílias uma aprendizagem no sentido de manejar melhor, né, um manejo mais adaptativo, para poder auxiliar na promoção e na comunicação oral dessas crianças. O objetivo principal dessa pesquisa é elaborar um programa para psicoeducar pais e cuidadores de crianças com mutismo seletivo. Dentro dos objetivos específicos, a gente tem avaliar características do mutismo seletivo nas crianças, traçar o perfil dos pais e cuidadores de crianças com mutismo seletivo, avaliar o nível de ansiedade, depressão e estilo parental desses pais, avaliar os problemas emocionais de ansiedade e de comportamento nas crianças com mutismo e compreender o funcionamento familiar, o perfil desses pais e cuidadores e as características dessas crianças e desses pais, assim como os problemas emocionais. A gente fez uma revisão integrativa da literatura referente aos últimos 20 anos de pesquisa sobre o mutismo seletivo. A gente também utilizou a análise de Bardan para a etapa de análise e interpretação dos dados. O nosso interesse em utilizar a revisão integrativa muito ao fato da gente entender que existem poucas pesquisas que contemplem essa temática no Brasil, e o nosso objetivo foi buscar dados empíricos mais robustos para a gente poder ter um melhor embasamento. A gente sabe que há escassez de profissionais e literatura sobre esse transtorno, e isso impossibilita a reversão desse transtorno na forma precoce, e isso faz com que essa sintomatologia vá se perpetuando até a fase adulta. E a gente se baseou nos resultados coletados, e esse trabalho de pesquisa, ele propõe a criação de um programa de psicoeducação para pais de crianças com mutismo seletivo, com informações sobre o transtorno, como gerenciar no dia a dia, como lidar com os comentários negativos das outras pessoas, como alterar o seu próprio comportamento para poder, no caso dos pais, né, como os pais podem alterar o seu próprio comportamento para aumentar o nível de confiança dessa criança e ajudar a reduzir os níveis de ansiedade delas, aumentando a comunicação não verbal e verbal. Na nossa fundamentação teórica, a gente tem nesse trabalho o conceito do mutismo seletivo, critérios diagnósticos, etiologia, prevalência, os fatores que reforçam a perpetuação desse quadro. A gente aponta também duas características que são principais, que costumam estar presentes nessas crianças, que é a inibição comportamental e a ansiedade social. A literatura científica, ela reconhece o mutismo seletivo como um problema que envolve medo, que envolve ansiedade, que envolve apreensão, e por conta disso ela indica a terapia cognitivo-comportamental como a intervenção mais viável e eficaz para que essas crianças consigam sair desse quadro.
A gente utiliza as mesmas técnicas, as mesmas intervenções que a terapia cognitivo-comportamental convoca para outros transtornos de ansiedade, como a psicoeducação, treinamento fisiológico, treinamento comportamental, treinamento cognitivo e, por fim, o treinamento dos pais. Quanto ao trabalho de psicoeducação, a intervenção é realizada diretamente com a criança e também com a família, em que a orientação desses pais é vista como um aspecto fundamental no tratamento infantil. Então, a gente prioriza a orientação de pais na psicoeducação com o objetivo de oferecer para eles mais informações em relação ao transtorno da criança e os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Quero dizer para vocês que a gente tem dados da Selective Mutism Association, que é a maior associação de mutismo seletivo no mundo, e a gente tem dados de que essas crianças, a gente tem uma estimativa de 1 a 140 crianças sendo afetadas pelo mutismo seletivo. O mutismo seletivo acomete crianças na idade de 2 a 4 anos, aproximadamente. A gente tem uma prevalência de 2:1 em meninas, né? Então, é um transtorno que se manifesta muito mais em meninas do que em meninos, e 70% das crianças com mutismo seletivo também atendem critérios para transtornos de ansiedade social. O mutismo seletivo, ele interfere diretamente nos aspectos do desenvolvimento infantil, e ele impacta as relações sociais e a vida acadêmica de uma criança. Se perpetuado na adolescência e na vida adulta, a incidência desse indivíduo afetado por esse transtorno experimentar comorbidades é enorme, e a gente tem dentro desses quadros de possíveis comorbidades a depressão, o transtorno de ansiedade e possível suicídio. Vou passar um vídeo muito brevezinho para vocês, que traz aí o conceito, de uma maneira geral, sobre o mutismo seletivo. Sabe aquelas crianças que falam bem em casa com seus pais e irmãos, mas em ambientes sociais emudecem? Isso é um transtorno de ansiedade chamado mutismo seletivo, que acomete meninas e meninos com idade a partir de 2 a 5 anos. A maioria das crianças com mutismo seletivo tem tendência à ansiedade severa. Os cenários de medo são ambientes sociais como festas de aniversário, escola, reuniões familiares. É comum que tenham uma expressão facial vazia e pareçam nunca sorrir. O rosto tem aparência congelada, sem expressão e uma linguagem corporal rígida e estranha, com falta de contato visual quando se sentem ansiosas. É importante que os pais e professores entendam os sintomas físicos e comportamentais decorrentes da ansiedade. Os pais têm um papel fundamental no tratamento dos filhos. Precisam receber psicoeducação para que ajudem seus filhos a sair do quadro de mutismo. Então, dentro da metodologia, esse trabalho, ele avaliou algumas características de crianças com mutismo seletivo, níveis de ansiedade, depressão, possíveis problemas emocionais, e também identificou o perfil dos pais das crianças, onde a gente avaliou os níveis de ansiedade, depressão e o estilo parental. A gente também buscou identificar, pela avaliação dos professores, características das crianças no ambiente escolar. E esse aprofundamento, ele foi importante porque, de forma... a gente optou por ter uma atuação mais assertiva por conta da criação do programa. Então, foi muito importante que a gente conseguisse obter informações desses cenários onde essa criança vive, escola, o ambiente social, através da leitura dos pais, para que a gente conseguisse, com a coleta desses dados todos, entender a frequência de problemas e comportamentos emocionais, considerando esses ambientes todos que eu pontuei para vocês, tá? É um estudo exploratório, com abordagem quanti e qualitativa. Os participantes da pesquisa foram selecionados pela plataforma da Abramut, Associação Brasileira de Mutismo Seletivo e Ansiedade Infantil,
Nós enviamos para os pais, via correios, no mês de julho de 2023, os envelopes, onde continha os instrumentos, questionário de mutismo seletivo, o BAI, que é uma escala de ansiedade, o IEP, que é o inventário de estilo parental, as escalas ACEBA, escalas reconhecidas internacionalmente para pesquisas, que é o CBCL, o ASR e o TRF. O CBCL foi respondido, é um inventário onde a gente consegue coletar, através da leitura dos pais, informações sobre o funcionamento dessa criança. O ASR é um inventário onde os pais falaram sobre si, sobre o seu funcionamento, e o TRF é um inventário onde os educadores falaram e responderam sobre o perfil dessas crianças. Os pais foram orientados a encaminhar, os pais receberam o TRF junto com todas essas escalas e eles encaminharam para os educadores de seus filhos. Uma vez respondido pelos pais e pelos educadores, nós solicitamos que esses questionários, essas escalas, fossem devolvidas para o meu endereço, e a gente aguardou aí o retorno das famílias até novembro de 2023, mês que recebemos o último envelope contendo as respostas. Agosto foi o mês que nós começamos a receber os envelopes com as escalas e os questionários respondidos, e a gente iniciou a fase de correção. Para a gente elucidar algumas dúvidas que foram acontecendo ao longo do processo, a gente foi fazendo contatos recorrentes com esses pais, com essas famílias, para que a gente tirasse dúvidas quanto às respostas que retornaram para a gente. Trazendo para vocês os resultados e a discussão dessa pesquisa, a gente tem um predomínio do sexo feminino, considerando as características da amostra desse estudo. O que a gente verificou? Que entre as crianças tem um predomínio do sexo feminino, e esses dados corroboram para evidências empíricas que nós temos como apontando para uma maior prevalência desse transtorno em meninas. Mas antes de eu mostrar para vocês essa estatística, deixa eu falar a respeito dos participantes da pesquisa. Desculpe, eu me adiantei um pouquinho. A amostra final totalizou 23 crianças e 45 adultos. A gente recebeu 68 casais que responderam os questionários, 11 foram excluídos do estudo porque a gente teve fator de exclusão, a gente trabalhou só com crianças que não tinham comorbidades, tá? E aí restaram 57 famílias. Dessas 57 famílias, 114 adultos responderam, mas a gente ficou somente com essa amostra de 45 adultos, que são 22 casais e uma mãe solo, e totalizou 23 crianças. Considerando, como eu falei para vocês, as características dessa amostra, esse estudo verificou entre as crianças um predomínio de participantes do sexo feminino. E esses dados corroboram para evidências empíricas que apontam para uma maior prevalência do transtorno em meninas. A prevalência nos transtornos internalizantes foi de 35% na faixa limítrofe e 65% na faixa clínica. Isso significa que, tanto dentro da faixa limítrofe como dentro da faixa clínica, nós temos comportamentos ansiosos e depressivos, retraído e deprimido, com queixas somáticas, trazendo evidências de que a ansiedade nessas crianças mutistas, para além do retraimento e inibição no contexto escolar, traz sintomas graves que dificultam uma convivência social satisfatória. Da amostra dos que apresentaram sintomas, tá? Então, nós tivemos uma amostra de 23 crianças.
Dessas crianças que apresentaram sintomas, eu vou trazer para vocês alguns resultados na faixa limítrofe. Faixa limítrofe é uma faixa que a gente costuma falar que são crianças que apresentam sintomas ali na borda da faixa clínica, ou seja, elas apresentam alguns sintomas nessa faixa limítrofe e a gente tem aí 38% dessas crianças que apresentaram sintomas, problemas depressivos. 31% com ansiedade. 23% problemas somáticos, que são aquelas crianças que fazem queixas somáticas, enjoos, dores de barriga, dores de cabeça, tá? E 8% delas na faixa limítrofe com sintomas de TOD. Esses sintomas de TOD são aqueles sintomas que normalmente os pais das crianças relatam para a gente, que são sintomas de irritabilidade, de agressividade, de comportamentos de birra muito excessivos, tá? Então, fica evidenciado aí para a gente também no TRF, que é de acordo com a resposta das escolas, que essas crianças que estão na faixa limítrofe, elas apresentam problemas de ansiedade em 80%, e 20% delas problemas somáticos, e 8% apresentando sintomas de TOD. Os pais observaram dentro da faixa clínica, e aí aqui, esse resultado que eu estou mostrando para vocês já são crianças que já estão na faixa clínica, de fato, evidenciando problemas sujeitos à intervenção, tá? A gente tem 68% dessas crianças que os pais responderam apresentando problemas de ansiedade. 26% problemas somáticos, volto a falar, são as queixas somáticas, e 6% com problemas depressivos. De acordo com a resposta dos professores, nas síndromes de problemas de ansiedade, a gente tem 57%, 33% com problemas somáticos e 10% com sintomas depressivos. Isso fica claro para a gente que tanto os pais como as escolas trazem resultados muito parecidos em relação às queixas de problemas de ansiedade e problemas somáticos. A gente vai conversar um pouquinho agora sobre as escalas de competências sociais, tá? A escala de competência social, ela observa um maior indicativo de prejuízos clinicamente apontado pelos pais. No caso, o CBCL, ele aponta 57% de manifestação sujeita dessas crianças, né, comportamentos sociais não adaptativos, e 9%, que no caso é o resultado do TRF, de acordo com os professores. Os fatores específicos, no caso, o CBCL, ele acaba superando, né, a resposta dos pais acaba superando a resposta do TRF, porque ficou muito claro para a gente que, na visão dos pais, que difere um pouco dos professores, no quesito competência social, possivelmente esse resultado dos pais é maior, ou seja, as crianças apresentam comportamentos inadequados ou disfuncionais na visão dos pais de uma maneira muito maior, porque os pais transitam em muito mais ambientes com essas crianças. Os pais transitam em contextos sociais, em contextos familiares, e aí esses comportamentos das crianças aparecem nesses comportamentos como um todo, e aí eles acabam tendo uma avaliação numa porcentagem muito maior do que da escola. E ainda falando desses resultados, né, de competência social ou comportamento social na infância, esses comportamentos, eles dizem respeito às estratégias que as crianças utilizam na interação, né, com as pessoas, com os pares, com os familiares. Então, são aqueles comportamentos, muitas vezes, de evitação dos locais, as birras, a irritabilidade, os desconfortos que essas crianças apresentam nesses ambientes, e aí, no caso, os pais apresentaram um resultado muito maior devido a isso.
Na escala CBCL, como eu falei com vocês, a avaliação para problemas sociais mostrou-se importante para indicar que pacientes com pontuações mais elevadas nessa escala corroboram com a hipótese de que as crianças e adolescentes com questões clínicas psicológicas importantes têm maiores dificuldades relacionais. É importante a gente ressaltar aqui que os itens dessa escala abordam questões de dependência social do cuidador, então são crianças muito mais dependentes no meio social dos seus cuidadores. A gente está falando também de isolamento social, de dificuldade dessas crianças terem boas relações com as crianças e adolescentes na mesma faixa etária, tá? As competências ou comportamento social na infância diz respeito, como eu falei para vocês, às estratégias que essas crianças utilizam na interação com seus pares e com os familiares. E são resultados de um processo que reúne aprendizagem e segmento de modelos familiares, predisposição genética e habilidades cognitivas. Os déficits nas competências sociais e acadêmicas estão intimamente ligados a problemas comportamentais internalizantes, e aí eu estou falando aqui de ansiedade, e os externalizantes, que são esses comportamentos opositores, entre aspas, que essas crianças acabam experimentando. A gente tem uma prevalência no gênero feminino para transtornos internalizantes, e é importante eu pontuar aqui que boa parte da manutenção desses quadros se arrastam para a vida adulta, e isso deve-se ao fato desses sintomas serem negligenciados na infância e na adolescência. Então, de acordo com a visão dos pais, há uma prevalência maior de transtorno internalizante em meninas, e de acordo com a avaliação dos professores de igual forma. A gente tem 73% de acordo com a avaliação dos pais e 64% de acordo com a avaliação das escolas. A identificação desses problemas na infância, mesmo que de maneira subclínica, é muito importante. Porque, como eu falei com vocês, são problemas que vão se arrastando com o tempo, e eles acabam transformando-se em sintomas mais graves e futuras comorbidades. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a resposta dos pais, né? Os pais, a gente avaliou também os aspectos emocionais desses pais de crianças com mutismo seletivo, e os resultados que a gente encontrou apresentam médias em faixas limítrofes e clínicas nesses scores, relativos a problemas internalizantes. Vocês podem ver aí que 20% desses pais experimentam transtornos internalizantes com resultados clínicos. O que eu quero dizer? Esses resultados clínicos são passíveis de intervenção. Então, tanto na faixa clínica como na faixa limítrofe, a gente tem, em primeiro lugar, uma prevalência de transtorno internalizante. Em segundo lugar, ansiedade. Com 13%, a gente tem problemas de pensamento, que são pensamentos que eles ruminam, que ficam experimentando, voltados também relacionados à ansiedade e depressão, e também problemas de atenção. Quero dizer para vocês que há um prevalente padrão ansioso deprimido, denunciando um temperamento mais inibido nesses pais, isolamento e ansiedade social. Os estudos vão mostrar para a gente que a inibição social, como hábito e costume por parte dos pais, pode servir como modelo para a reticência social e o mutismo seletivo nessas crianças. Os pais de crianças também foram descritos como sendo superprotetores e mais controladores do que os pais de crianças sem nenhum transtorno ansioso. Os estudos continuam mostrando para a gente, e esse estudo da Ana Cláudia, junto com Carol e a doutora Mariama, também aponta sobre essas evidências ambientais, onde os pais são os primeiros grandes modelos de comportamentos sociais dos filhos. Então, os pais muito ansiosos, medrosos, tímidos, podem transmitir essa forma de comportamento para as suas crianças. Agora eu vou falar do estilo parental dessa amostra, tá?
o estilo parental é o padrão global de características da interação dos pais com os filhos em diversas situações. E aqui a gente observou os estilos parentais como resultado, apontando para um estilo parental de risco. O abuso físico como sendo o mais prevalente. E esse foi um resultado que, de uma certa forma, nos assustou. O abuso físico é o mais prevalente, ele representa 49% em termos de porcentagem. Ele resulta de práticas de punição que são administradas pelos pais e que ferem uma criança. Então, uma medida punitiva vem para a criança pela imposição, deixando claro um estilo parental autoritário. A disciplina relaxada e o comportamento moral está em 40%, em segundo lugar, né, de acordo com a resposta dos pais dessa amostra. E a disciplina relaxada, ela é caracterizada por Gomide, pelo não cumprimento de regras estabelecidas. As crianças com mutismo seletivo, elas costumam receber apoio dos pais para a evitação do seu principal objeto fóbico. Essas crianças são resgatadas das situações em que a fala é convocada. E há situações, muitas vezes, de ameaças para falar e também de promessas de presente, assim como castigos devido a não obedecer à solicitação dos pais para responder a alguém. Isso ficou muito claro nessa pesquisa que a gente realizou. No inventário de ansiedade de Beck, a maior parte dos pais apresentou níveis mínimos de ansiedade. E eu quero trazer para vocês uma informação importante em relação ao déficit de atenção, tá? A gente observou nessa pesquisa que tanto as crianças quanto os pais experimentam problemas de déficit atencionais com força, tá? E na tabela de correlação do CBCL, a gente tem sintomas depressivos associados a prejuízos atencionais, segundo a resposta, né, dos pais, e essas questões relacionadas à desatenção, elas parecem receber uma influência muito grande dos transtornos de humor, que acabam podendo coexistir com o mutismo seletivo e interferindo negativamente na vida acadêmica dessa criança. Então, é dizer para vocês o seguinte, para que haja aprendizagem, a gente tem que ter ciência de que a relação memória e motivação precisa estar fluindo bem. E crianças depressivas, quando elas estão vivenciando esse quadro, depressivas, ansiosas, muitas vezes elas estão desmotivadas e estão muito apreensivas por conta do medo. E isso faz com que a atenção delas fique completamente desfocada para outras questões, para o seu objeto fóbico e para os desconfortos que a ansiedade traz, e isso acaba trazendo problemas em relação à atenção, tá? E não foram só os pais, o TRF também trouxe essa correlação com problemas atencionais. Então, a gente pontua para vocês que essas crianças experimentam um nível de desatenção prejudicado por conta dessa ansiedade exacerbada. A CID-11 já fala sobre a apreensão. Os problemas relacionados à ansiedade e ao medo, o foco é a apreensão. Então, eu, apreensiva, não consigo ter uma atenção fluida e isso acaba impactando demais no funcionamento atentivo dessas crianças. E, para nossa surpresa, os pais também experimentam problemas atencionais importantes. Os resultados dessa pesquisa trouxe que há uma correlação de força entre ansiedade e os prejuízos atencionais. E como o principal objetivo desse programa é a estruturação, né, do programa Borboleta, ele é composto por 8 encontros de 90 minutos e visa fornecer psicoeducação aos pais sobre o mutismo seletivo. A gente buscou criar um programa onde esses pais consigam ter informações sobre o transtorno, técnicas, estratégias e psicoeducá-los nas situações do cotidiano, desenvolvendo habilidades nos pais que possibilitem a mudança na comunicação oral dos seus filhos. Esse trabalho de pesquisa, aqui nas considerações finais,
ele fez parte de um estudo que explorou características emocionais e comportamentais de crianças com mutismo seletivo, bem como dos seus cuidadores, possíveis comorbidades e comportamentos parentais potencialmente relacionados à apresentação de sintomas do mutismo seletivo, criação de um programa de psicoeducação para pais de crianças com mutismo, denominado Borboleta, e esse programa tem como finalidade auxiliar esses pais no manejo diário com os seus filhos com mutismo seletivo. Aqui estão as referências que a gente utilizou nessa apresentação. Esses são os meus contatos nas redes sociais, os livros que eu publiquei sobre a temática do mutismo. E aqui são alguns momentos que eu deixo aí para vocês, que a gente vivenciou aí nesses 2 anos de pesquisa, extremamente desafiadores, mas numa mistura de desespero e muita alegria, porque a gente está podendo apresentar para vocês esses resultados aqui. Obrigada, gente. Desculpa se eu corri, mas era muita coisa para apresentar para vocês. Obrigada a você, Francilene, como sempre, ótima comunicadora, né? Você é uma das... Francilene tem muitas habilidades, mas eu creio que essa é uma das mais altas, né? Muito bom, Fran. Eu sei que era muita coisa, mas você conseguiu ser bastante objetiva e compartilhar, né, os assuntos mais importantes. Então, sem mais demora, eu vou chamar a nossa banca e a gente vai conversando, né, Francilene? Queria convidar primeiro a professora Carla Seabra, ela é professora na UERJ. A Carla tem muita experiência, né, com crianças, com adolescentes. Ela também tem bastante experiência na área da psicologia escolar, né? Então trabalha nessa primeira infância, atuando em creche, com pesquisas e atuação na área, psicóloga clínica, é especialista em TCC. Então, todo o currículo da Carla, eu acho que conversa bastante com o trabalho da Francilene, por isso que a gente convidou ela, né, desde a época da qualificação, onde ela pôde colaborar bastante para o desenvolvimento desse trabalho, e agora a gente gostaria de ouvi-la, Carla, né, sobre agora esse estágio final do trabalho, né, ouvir um pouquinho o que você tem a dizer e colaborar, né, porque a gente ainda vai agora para a fase das publicações, enfim, a gente ainda pode fazer algumas adequações e a sua opinião vale muito para a gente, tá? Obrigada pelo aceite, fica à vontade. Bom dia, gente. É uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Hoje eu vou precisar ser um pouquinho econômica, porque minha parte respiratória é bem comprometida, então estou com tosse, falta de ar, então eu vou ser bem objetivo, ver se eu consigo aprender com a Francilene esse objetivo com as palavras, mas primeiro eu quero te parabenizar, né, pela excelência do teu trabalho, né? Não me surpreende, porque já conheço um pouco da tua trajetória, né? Já conheci um pouquinho do programa, do teu processo. Então, ler o teu trabalho. Na verdade, quando eu estava lendo, eu fiquei assim, gente, isso daqui poderia facilmente ser uma tese de doutorado, tem toda a competência, a qualidade, né, para ser uma tese, não somente uma dissertação. Acho que o tema do mutismo seletivo, eu já tive a alegria de poder estar com a Ana em outras bancas também, né, sobre esse mesmo tema, e eu falo que é um privilégio, porque é um tema que, infelizmente, não é muito debruçado, né? Então, acho que trazer, né, esse foco, essa luz, dentro de uma temática que, embora não seja muito debruçada, a gente sabe da enorme necessidade, né? Então, eu queria te parabenizar imensamente pelo teu trabalho, dizer que ler, especialmente, é claro, toda a parte de revisão de literatura, né? Tudo isso está escrito de uma forma, acho que você não só comunica oralmente muito bem, como você escreve muito bem também, né? Então, é uma delícia ler o teu trabalho, ler a tua narrativa, mas especialmente quando você descreve o programa, eu posso dizer que me deliciei, né? Porque eu fiquei pensando especialmente em quem não tem ainda tanta experiência, né, poder pegar a descrição tão detalhada de como você fez, o quanto isso ilumina
o trabalho de quem deseja, né, aplicar o programa ou pensar mesmo até em recortes de psicoeducação, mesmo que não necessariamente no programa. Eu acho que o teu trabalho traz uma contribuição tão prática nesse sentido, Fran. Eu sou uma professora muito prática, assim, né? Não que eu não goste da teoria, longe disso, mas eu acho que a gente carece tanto de aproximar a prática, né, da teoria, e eu acho que você conseguiu fazer isso de uma forma, assim, esplêndida na tua dissertação, né? Então, já peguei aqui trechos, né, da psicoeducação que eu quero trabalhar com alguns alunos, eu quero levar, né, para até exemplificar algumas coisas de uma maneira bem objetiva, como você traz, né? Então, acho que assim, se pudesse, assim, né, tivesse que destacar um ponto altíssimo do seu trabalho, eu traria esse aspecto, né? E, assim, o que eu fiquei pensando, né? E a gente, como pesquisador, né, é sempre uma mente muito inquietante, e quando eu leio o teu trabalho, eu não consigo me desvencilhar da minha prática, né, da minha experiência, e da experiência adulta, tanto de quem trabalha com, quem trabalhou e trabalha com professores há muitos anos, e especialmente na formação de professores, né, porque na UERJ eu trabalho com a formação de professores. E a gente já fica vendo o trabalho pronto, imaginando os desdobramentos, e eu fiquei pensando, né, na riqueza que seria a gente poder fazer um trabalho de psicoeducação para os professores também, porque, né, eles pouco sabem ou nada sabem, a maioria nada sabe sobre o mutismo seletivo. E a gente sabe que a escola é um dos ambientes onde o mutismo vai aparecer, né, com muita prevalência. Então, eu fiquei assim com a minha cabeça fervilhando, né, pensando. E com certeza eu imagino que você já deve ter coisas nessa direção, né, mas eu queria muito assim, né, poder ouvir você falando um pouco sobre isso, os seus projetos, aquilo que você, né, pensa em direção a isso. Inclusive quando você botou o vídeo aqui, né, que é voltado, né, para um público geral, mas mais para pais, obviamente, para o teu público-alvo aqui. Eu fiquei pensando assim, gente, que fantástico ter um vídeo assim voltado para professor, né? Com orientações específicas para o professor. Fiquei com a minha cabeça borbulhando. Já estava, né? Quando assisti o vídeo, fiquei mais ainda, assim, né? Nessa direção. A gente sabe que a formação de professores está longe de dar conta dessas questões, efetivamente, né? Eu tento, de alguma maneira, iluminar, né, durante as minhas aulas, pelo menos assim, né, dizer que existe, né? Então, eu trago algumas questões assim que a gente sabe que acontecem muito no contexto escolar e que muitas vezes os professores não vão ter ideia e muitas vezes a gente vai cair num comportamento de rotulação em relação à criança, né? E muitas vezes um comportamento do professor que acaba, ao invés de auxiliar, agravando ainda mais os sintomas da criança, né? Então, é uma bandeira que eu carrego, né? E que eu queria, assim, né, te ouvir um pouquinho sobre essa questão da formação dos professores, no sentido do desejo do querer mais do pesquisador, né? Você é tão maravilhosa, fez um trabalho tão esplendoroso com os pais, assim, o que você imagina para os professores, o que é viável, né? O que pode desdobrar, né, desse seu trabalho, e se eu pudesse sugerir algo para você, né, num doutorado, eu sugeriria nesta direção, sabe? Eu acho que poderia ser um caminho assim de desdobrar muito interessante do teu trabalho, que se a gente tem lacunas, né, em relação ao mutismo seletivo, falando, né, sobre o próprio transtorno e tratamentos e afins, né, e mesmo de psicoeducação, eu imagino que isso ainda é infinitamente menor diante desse público de professores, né? Então, basicamente, né, é isso. Assim, eu não tenho, quando o trabalho é muito bom, a gente não tem muito, a gente não tem defeitos para apontar, né? A gente só tem elogios a fazer e só nos faz pensar. Eu acho que o bom trabalho é isso, né? Ele nos faz pensar e nos faz pensar em desdobramentos
em possibilidades, e foi isso que o teu trabalho especificamente trouxe para mim. Eu queria te agradecer imensamente pelo convite, pela insistência em estar aqui, né, porque para a gente conseguir conciliar as datas foi difícil, então eu queria te agradecer também pela oportunidade, né, você ter conseguido conciliar aí as agendas para que eu pudesse estar aqui e ter a alegria de poder ter lido o teu trabalho de primeira mão, vamos dizer assim, né, porque eu poderia lê-lo de qualquer maneira, mas de primeira mão. Então, é isso, querida. Parabéns mais uma vez e muito obrigada pela preciosa contribuição que você nos traz. Obrigada, professora. Muito obrigada. Fico emocionada. Vou falar um pouquinho depois. Acho que a professora Cristiane vai falar, né? Não é isso, Ana? Eu falo depois. Acho que a Ana travou. Você pode O responder. vídeo dela está travado. Pode responder, Fran, não tem problema. Agora, a professora Carla, Bom, e depois a então, gente. Na minha prática clínica, eu já desenvolvo um projeto chamado Conversas com as escolas. A cada 2 meses eu convoco professores nas minhas redes sociais e para a gente poder conversar sobre ansiedade infantil dentro da escola. É uma maneira que eu tenho já que, vou usar uma expressão da minha orientadora querida, já que eu não tenho pernas para poder fazer isso que você acabou de sugerir, é uma maneira que eu tenho de trazer luz para o contexto escolar e falar sobre a ansiedade infantil. Mas eu vou dando um spoiler aqui, a Luíne, que está aí assistindo, ela trabalha junto comigo, é uma psicóloga da minha equipe, e a Luíne escreveu um livro junto comigo, aquele livro laranja. E você sabe como é que é, né? A gente vai catequizando as pessoas, né? E aí ela se candidatou ao mestrado justamente para poder criar um programa de psicoeducação para educadores. Tomara que ela consiga entrar. E é isso, a gente também já buscou políticas públicas, a gente tem um projeto de lei que está tramitando aqui no Rio de Janeiro, onde a gente pediu, junto com a equipe da Tânia Bastos, que é uma vereadora que apoia o mutismo aqui no Rio de Janeiro, adaptações curriculares para as crianças com mutismo seletivo, e a criação de uma cartilha para poder orientar os professores. Então, aquilo que a gente puder fazer nessa linha, você pode ter certeza que a gente vai fazer. Eu, provavelmente, não vou ter pernas, porque eu vou para o doutorado para validar o meu programa, mas a Luíne está aí, ela vai ter muito trabalho. Já sentiu que a Francilene trabalha e bota todo mundo no trabalho, né? É a rede, né, Fran? Isso. A gente não constrói nada sozinho, não é verdade? Verdade. Obrigada, Fran, pela resposta. Carla, você quer fazer mais alguma pergunta, trazer alguma orientação, fazer alguma crítica? Ana, como eu falei, assim, o trabalho está tão maravilhoso que eu não consegui trazer nenhum ponto que eu tenha sentido efetivamente falta em relação ao trabalho. Eu acho que muitos artigos precisam sair desse trabalho, né? A gente precisa incorporar cada vez mais aí o mutismo seletivo, né, no rol de publicações que nós temos. Eu acho que a gente tem aí muitas possibilidades, né, de publicação, e a única recomendação que eu tenho publique muito, Fran, que é o que você tem a dizer é importante, necessário, tem qualidade, sabe? Eu acho que bom que você já está pensando no seu doutorado, né? Porque também, né, é necessário que se faça isso, porque imaginei que você ia continuar se dedicando aí ao programa, ao tema, né? Não tem como ser diferente. Então, é bom saber que vai ter a continuidade, bom saber que tem a Luíne aí, né? Vou adorar
conhecer de perto o trabalho da Luíne também, né? E é isso, como você falou, né, Fran, a gente não faz nada sozinho. Ou a gente faz muito pouco, se a gente estiver sozinho, né? Com parceria, com rede de apoio, a gente consegue se multiplicar mais, né? Fazer, de fato, um trabalho que alcance um número cada vez maior de pessoas, né? Então, o que eu desejo efetivamente é que o trabalho tenha cada vez mais alcance, que já tem muitos, né? Quando a gente vê aí projetos de lei, quando a gente vê tudo que você já alcançou, né, através aí da tua dedicação ao tema, é impressionante, assim, é muito bacana, né? Dá muito orgulho de você, né, de ter alguém aí que realmente batalha e batalha para além, né, para além daquilo que é no âmbito teórico, para além de escrever artigos, mas é muito no âmbito prático, né? Então, a todas as recomendações que eu tenho continue nessa direção, por favor. Não pare, porque a gente precisa muito de você e de pessoas que se inspirem em você para fazer a mesma coisa, tá bem? E, Ana, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Você sempre compartilhando comigo aí os belos trabalhos, né, dos seus alunos, é sempre uma alegria poder estar contigo nas bancas, né? Sempre que vem trabalhos teus, eu sei que vem trabalhos de muita qualidade também, então é sempre muito bom poder acompanhar aí o Levica de alguma forma, né? Estou sempre me sentindo de alguma forma próxima ao Levica, e isso é uma alegria para mim também. Muito obrigada mais uma vez pela confiança, pela disponibilidade, né, de vocês de poderem também desejar que eu estivesse junto, tá? Muito obrigada. De nada, Carla. Obrigada pela sua participação, né? Acho que a sua avaliação é muito importante para a gente, como eu falei para você, né? Por conta da sua vasta experiência, enfim. Então, trabalhar com crianças nem sempre é muito fácil, principalmente quando a gente se propõe a não só fazer um trabalho de avaliação, mas também de intervenção. E aí é muito desafiador, né? E muito mais desafiador quando a gente trabalha com crianças que a priori não falam, né? Enfim, mas te agradeço muito aí. Eu acho que a sua avaliação ela nos traz ânimo, né, Fran? Acho que dá ânimo para a Francilene. Ela reforça, né, esse lugar que a Francilene ocupa, né, com tanta maestria e com tanta facilidade, mas também com muito esforço, né? Quem acompanha a Francilene de perto sabe que nos últimos anos o quanto de esforço ela precisou imprimir para levar esse projeto adiante, né, Fran? Então, acho que essas palavras vêm também para te animar, para te dar força, para dizer, olha, esse é o caminho, você está no lugar certo. Então, muito bom. Obrigada, Carla. Agora a gente quer ouvir a professora Cristiane, né? Talvez a Cristiane seja nova para algumas pessoas aqui. A professora Cristiane é uma parceira, né, do Levica, né, dos nossos trabalhos já há um tempo. Ela é professora da Universidade Católica de Petrópolis, né? Ela trabalhará na coordenação junto com o professor Luiz Antônio. E a Cristiane também tem uma vasta experiência na área cognitiva, né? Ela é especialista em direitos humanos. E ela também tem vasta experiência na área de avaliação psicológica, e eu acho que vai ser importante para a gente ouvi-la nesse sentido também, porque o trabalho da Fran, uma grande parte dele, né, tem conexão com a avaliação. E aí a gente quer te ouvir, Cristiane. Obrigada pelo aceite. Fica à vontade aí. Bom dia, muito obrigada, Ana. É uma alegria participar de uma banca com você. Conhecer a Francilene, o trabalho que ela tão bem desenvolveu, Carla também não conhecia. Então, que honra estar aqui. Muito obrigada pela confiança, gente, por aprender muito com a Francilene também, né? Tive a mesma sensação que Carla quando li o texto. Falei, gente, mas isso não é uma dissertação, né? Assim, tem mais do que isso aqui. E muito porque a Francilene tem uma bagagem, é uma pessoa que está vinculada aí com desenvolvimento de política pública, com uma ONG no tema, tem produção no tema. Então, acho que o teu trabalho retrata uma trajetória importante de longa experiência no tema, diferente do que normalmente acontece no mestrado, né, que é uma continuidade da graduação, que é uma exploração do tema. Você me traz aqui um registro de uma longa trajetória. Francilene, foi muito bom
te ler, e excelente escutar também. Sua apresentação foi primorosa, muitos dados, mas você conseguiu apresentar. Tenho certeza que quem não leu o seu trabalho antes, que vai ler depois, entendeu tudo que você colocou no trabalho de maneira objetiva e está aí curioso para poder aprofundar a leitura. Eu fiquei bem curiosa também com os resultados posteriores, que imagino que virão no seu doutorado, com os efeitos aí da sua intervenção, né? A escrita é muito fácil, é muito organizada. Parabéns para você e para a Ana, o texto está impecável. A parte metodológica está toda muito bem escrita. Você explorou aí 20 anos de produção, com baixa produção, então a justificativa do tema está claríssima na tua própria revisão de literatura, né? A maneira que você lida com as referências é muito boa. Adorei o vídeo da apresentação também, né? Eu não sei o quanto vão ter vídeos aí vinculados às suas apresentações e à intervenção, naquele estilo rápido, informativo, lúdico, achei sensacional. Um dos teus instrumentos, eu não anotei aqui, é uma validação de Portugal, que se alguém aí do grupo tiver uma animação para validar para cá também seria sensacional. Achei que você, quando eu fui lendo, achei que até aparecia em algum objetivo. E achei que você escolheu, você até colocou na pesquisa que algumas pessoas desanimaram por conta da quantidade, né, de instrumentos. Isso é sempre um desafio, porque foi excelente a escolha. Você pegou o que era necessário, mas realmente, às vezes, a gente perde participante por conta desse material, né? E inverter também não dá para você engajar as pessoas participando e depois aplicar um instrumento que você vai contaminar. Então, acho que esse vai ser sempre um nó que a gente vai lidar sem saber exatamente como solucionar isso, né? Acho que não consegui pensar o que teria dado para enxugar, para ficar melhor, porque eu acho que foi acertada a sua escolha, mas acho que é uma questão que a gente vai lidar mesmo tem a ver com o nosso modelo de funcionamento, tudo tem que ser rápido, imediato, então gastar um tempo, infelizmente, às vezes é difícil, né? Na tua apresentação, na tua escrita, eu tinha ficado com dúvida sobre como você chegou na amostra final, que ali você falou da exclusão de alguns participantes, deu uma enxugada na amostra, não tinha entendido, mas ficou muito claro aqui na tua apresentação. Talvez no texto valha colocar a questão das comorbidades, acho que eu fiquei um pouco na dúvida quando eu fui lendo, gente, mas enxugou demais o que aconteceu aqui, mas na apresentação você esclareceu com objetividade. Olha, não tenho nenhuma questão para te colocar. Se você quiser falar sobre como você vai desenvolver o programa daqui para frente, se é essa a tua proposta de doutorado, eu imaginei que sim, fiquei curiosa para que fosse. Como você vai analisar os dados da intervenção, porque, de fato, sua pesquisa está pronta para publicação. Obrigada, parabéns a você e a Ana pelo trabalho, e tenho certeza que vocês vão contribuir muito para a educação. E eu já fiquei pensando aqui mais na área da psicologia, porque essas crianças chegam para atendimento, né? Carla pensou direto aí nas professoras, eu pensei no quanto despreparados estão os profissionais que atendem essas crianças em consultório, e aí você desenvolve um programa que vai somar muito com a clínica também. Então, parabéns por isso. Obrigada. Obrigada, professora. Então, na verdade, a gente pretende validar o programa no doutorado, e a ideia é que a gente consiga aplicar o programa, né, para a gente poder validar ele no doutorado. Na verdade, eu aplico esse programa, eu venho trabalhando nele já desde 2020, eu estou na 7ª edição com famílias, auxiliando famílias, e a gente vê, ao longo do tempo, eu fui aprendendo, obviamente, né, e a gente foi aperfeiçoando, mas o resultado é muito bonito, e a gente consegue trazer muita luz na vida das famílias. O mutismo seletivo é um tratamento muito caro, né? Os deslocamentos que um profissional precisa fazer, a falta de conhecimento talvez seja o
o grande problema em relação ao manejo, né? A gente tem muitos problemas do profissional clínico não conhecer o manejo, não saber como intervir, não entender bem como aplicar as técnicas, e é muita criança com esse transtorno perpetuado, então 7, 8, 9, 10, 11, eu e Ana, a gente tem acompanhado um grupo de adultos mutistas, e isso é muito impactante para a gente. Então, ter um programa onde as pessoas tenham a liberdade para aplicar e as famílias consigam auxiliar os seus filhos na extinção do mutismo, onde outros profissionais do Brasil possam aplicar e possam fazer grupos e possam auxiliar, como a professora Carla falou, eu tentei fazer de forma mais detalhada possível, para que ficasse muito claro a aplicação. Então, é isso, dar oportunidade para essas crianças saírem do silêncio. É um transtorno muito danoso e ele, de verdade, a gente precisa criar programas para poder democratizar esse tratamento, porque não é simples e é muito duro para as famílias que têm crianças mutistas. E além do programa, você está aí produzindo dados e envolvendo em política pública, né? Então, você tem uma transformação social aí também em todo o seu trabalho, Francilene. Excelente. E entendi a clareza e o quanto está excelente a tua produção a partir da... Você já está testando, né, o programa há algum tempo. Então, espero breve a gente ter acesso aí aos resultados do teu doutorado. Sucesso. Obrigada. Olha aí. Obrigada, professora Cristiane, obrigada mesmo, né? Eu acho que, como eu falei, acho que da mesma forma para Carla, né? Suas palavras nos animam, né? A Francilene nos animam a continuar apostando, né? No mutismo, enfim. Obrigada aí. Era sempre uma tensão nessa essa fase de avaliação, né? Se a gente usou os instrumentos corretos, como é que foi isso? Então, ter a sua participação, né, que trabalha com avaliação psicológica, para a gente foi bastante importante. Eu queria terminar, gente, assim, né, antes de passar a palavra para a Francilene, realmente fechar, agradecer, né, Francilene, falar sobre o trabalho com a Francilene é algo bastante simples. A Francilene é uma pessoa, uma profissional incrível, né, eu tenho que agradecê-la por ela ter vindo, né, por ter vindo ao meu encontro, e porque ela trouxe para mim uma reconexão, né, com o mutismo seletivo, né, desde 2006 que eu defendi uma tese, e depois a vida me levou para outras pesquisas, outras temáticas, com criança, mas com outro foco. E a Francilene, quando vem ao meu encontro, ela trouxe uma motivação, né, e um ânimo para me reconectar com o mutismo, e eu tenho muito que agradecer a ela, né. E a Francilene, ela é uma profissional bastante militante na área da saúde mental infantil, não só com ansiedade infantil, não só com mutismo, mas em outras áreas também. Quem acompanha os trabalhos dela nas redes sociais sabe disso. E é algo incrível, a Francilene, ela é militante na área das políticas públicas, né? Ela foi a grande mediadora das duas políticas públicas que são as políticas de importância para a gente na área da ansiedade infantil e do mutismo no município do Rio de Janeiro. E ela não só mediou, como ela continua atuando com essa rede, porque ela acabou criando uma grande rede de trabalho relacionada ao mutismo seletivo e à ansiedade infantil. Então, gente, assim, criar uma rede de trabalho e coordenar, né, essa rede não é algo simples. Para quem trabalha com rede de trabalho sabe o quanto é desafiador, quanto é difícil manter esse tipo de trabalho, mas a Francilene, ela tem habilidade, né, como psicóloga, como pessoa, né, porque é anterior à psicologia. A Francilene, ela carrega algumas habilidades na humana, né, na mulher, na mãe, enfim, e ela agrega isso ao trabalho dela. No caso do mutismo, isso é muito importante, Francilene, porque assim, você não só dá voz às crianças com mutismo seletivo, como muitas vezes você é a própria voz delas. E isso faz toda a diferença. Você consegue comunicar para os pais, né, como ajudá-los nesse processo de dar voz para as crianças. Eu
trabalho na área desde 2006, eu sei o quanto isso é difícil. Então, você criou e conseguiu criar uma rede aí, não só hoje com os adultos que são mutistas, mas também já pôde auxiliar muitas crianças e famílias com mutismo seletivo. Então, assim, agora eu não estou falando só da sua dissertação, né, ela é tão importante não só para você, mas para mim, para todas essas famílias, essas crianças, né? Estou falando desse trabalho que vai além, né, de acompanhar, de criar uma ONG, né, e de criar uma rede e trazer a política pública, porque a gente sabe o quanto a política pública ela impacta a saúde mental da comunidade, né? Então, não é só pesquisar e publicar para os acadêmicos, né? Você tem uma voz que é para dentro, mas você também uma voz que é para fora, que é para a comunidade externa, que alcança a família, que alcança as escolas. Então, assim, caramba, eu só tenho que te parabenizar, né, pela profissional que você é, pela pessoa que você carrega aí, a pessoa que carrega tudo isso, né, a profissional, a mãe, enfim, e te agradecer mesmo, né, toda essa possibilidade de alguma forma, eu ter me reconectado e estar atuando com você, lutando, né, para dar voz a essas crianças, viu? Te agradeço muito e parabéns e vamos que vamos com os trabalhos que ainda temos aí pela frente. E queria... gente, eu não vou pedir para as pessoas saírem, né? Eu gostaria que, antes de passar a palavra para a professora Francilene, que a Carla e a Cristiane falassem sobre a avaliação do trabalho, em termos de aprovação ou não aprovação. Trabalho aprovadíssimo, né? Aprovadíssimo com louvor. Obrigada, Sim, professora. aprovado com louvor, indicação de continuidade, publicação. Então, tá aí, Francilene, consideramos, então, aprovadíssimo o seu trabalho, né, depois da sua defesa oral, depois das contribuições da professora Carla e da professora Cristiane, né, que foram participantes da sua banca. E te parabenizo também, tá, por todo o esforço, por todo o trabalho desenvolvido, né, por essa parceria maravilhosa que você possibilitou aí, Olevica, no caso do mutismo seletivo. Gente, obrigada, agradeço a vocês. Eu contei essa história, falei um pouquinho disso no meu agradecimento, mas a, eu fui ao encontro dela, né, para ela me ajudar na primeira paciente mutista, e aí não soltei mais, né, porque não tem como. É muito bom a gente estar perto de pessoas que carregam a alma como a Ana carrega, né? E obrigada a vocês. Eu fiz muitos agradecimentos, né, na minha dissertação. Eu tive muita sorte, tive muita gente incrível perto de mim nessa trajetória. Realmente foram 2 anos muito difíceis na minha vida pessoal. Então, é muito importante para mim, né? Renova meu ânimo chegar aqui e ouvir isso de vocês, para a gente partir para o doutorado fortalecida, né? E obrigada, professora Cristiane, professora Carla, e meu agradecimento público à Ana Cláudia, que eu não realmente cheguei até aqui porque ela segurou a minha mão mesmo e seguimos juntas. E muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui, mas eu tenho um agradecimento especial a fazer ao grupo de pais, né, que está comigo todos os meses, uma vez por mês, me ouvindo para eu poder dividir com eles o conhecimento que eu tenho sobre mutismo, ajudar eles a tirar seus filhos desse silêncio, e eles confiam em mim, e eu amo o que eu faço, eles me alimentam mensalmente, renovando as minhas forças para que eu continue a minha militância, e é isso, gente. Muito obrigada por tudo, obrigada aos profissionais que trabalham comigo, a minha mãe, que é a minha rede de apoio, que ficou muitas, muitas vezes com a minha filha para eu poder apresentar esse trabalho para vocês.
E muito obrigada. De nada, agora é só sair, comemorar, porque essa vitória merece muita comemoração, né, Fran? É verdade. Ela é só a pontinha do iceberg de todas as outras coisas que você precisa comemorar, né, que estão por trás, que a gente não falou aqui, que foram feitas, realizadas, enfim. Parabéns, viu? Comemore. Gente, obrigada a todo mundo que está aí na sala também, que entrou, que ficou até o final. Muito importante a participação de vocês também. Obrigada, professora Carla, professora Cristiane. Muito obrigada. Que Obrigada lindos mesmo. comentários para você, Francilene, de tantas pessoas aí que você teve a oportunidade de transformar. Parabéns, comemora, sinta meu abraço. Muito obrigada, muito obrigada. Um abraço para você, querida. Um beijo para vocês. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até Beijo. logo, Carla, Tchau. Ana. Beijo.